Quanto tempo de vida realmente nos é concedido? Essa pergunta, carregada de profunda ansiedade, torna-se especialmente pungente após os 65 anos, quando cada ano vivido adquire um valor único e inestimável. Mas e se o próprio corpo já estiver pronto para dar a resposta, sussurrando-a quase inaudivelmente? Existem sinais silenciosos, por vezes imperceptíveis, capazes de revelar quantos anos de vida ainda podem estar por vir. Com o passar do tempo, muitas pessoas tendem a depender excessivamente de exames médicos regulares e análises de sangue complexas, considerando-os as únicas fontes de informação sobre sua saúde. No entanto, pesquisas científicas modernas demonstram de forma convincente que alguns dos indicadores mais poderosos de longevidade não estão escondidos em tubos de ensaio de laboratório ou em exames de alta tecnologia. Eles se manifestam nos aspectos mais comuns da vida cotidiana, na maneira de andar, na qualidade do sono e no bem-estar geral. A seguir, examinaremos detalhadamente 8 desses sinais sutis, mas extremamente significativos, que residem em nosso próprio corpo e podem ajudar a compreender quantos anos plenos e felizes ainda nos aguardam. Essas conclusões não são fruto de suposições ou mitos populares. Elas são baseadas em observações meticulosas, realizadas por pesquisadores e médicos, em pessoas que se destacam pela longevidade e boa saúde. Se alguma vez surgiram dúvidas sobre a correção do caminho de vida escolhido ou a qualidade do envelhecimento do próprio organismo, é crucial prestar atenção a esses indicadores. O leitor descobrirá exatamente no que deve se basear, e o que é ainda mais importante, quais passos concretos podem ser tomados para não apenas prolongar a vida, mas também melhorar significativamente sua qualidade. Primeiro sinal: sua velocidade de caminhada permanece confiante e estável. Um dos indicadores mais confiáveis de quantos anos de vida podem ser concedidos a uma pessoa após os 65 anos não é encontrado nos resultados de exames de sangue nem em dados de tomografia. Ele se manifesta na própria essência do movimento, na marcha. A velocidade do passo, seu ritmo e a energia investida em cada movimento testemunham eloquentemente o estado do coração, do sistema muscular, dos ossos e até mesmo do cérebro. Quando uma pessoa se move pelo mundo em um ritmo saudável, medido e constante, não é apenas uma questão de mobilidade física. É um reflexo direto de quão harmoniosamente e eficientemente todo o seu sistema interno funciona. Especialistas médicos frequentemente afirmam que a marcha é uma espécie de janela para o organismo que envelhece, e eles estão absolutamente certos. Uma velocidade de caminhada forte e confiante sugere que a pessoa ainda mantém uma reserva significativa de vitalidade e estabilidade. Pelo contrário, quanto mais lenta e incerta se torna a marcha, maior a probabilidade de que o corpo comece a sentir o fardo invisível da idade. Como exemplo, podemos citar Walter, de 74 anos, que todas as manhãs passeia com seu cachorro ao redor do quarteirão. Ele não busca recordes esportivos nem tem pressa, mas em seu passo há uma vivacidade genuína. Ele não para em cada esquina e não sente falta de ar após alguns passos. Sua marcha parece relaxada, mas ao mesmo tempo proposital, e quando ele entra em uma sala, sua presença e concentração plena são evidentes. Certa vez, um vizinho, observando-o, comentou: "Você não anda como um homem da sua idade." Walter apenas sorriu, sem dar muita importância. Ele não suspeitava que seu ritmo de caminhada era um poderoso prenúncio de sua saúde atual, possivelmente, de seu futuro. Pesquisas demonstraram convincentemente que idosos que se movem de forma rápida e estável tendem a viver mais. Isso se explica não apenas por músculos mais fortes ou melhor funcionamento pulmonar, mas também porque esse ritmo reflete alta coordenação de movimentos, excelente saúde cardiovascular e eficiência neural. A verdade é que a velocidade da caminhada não pode ser imitada. Não se pode esconder a fraqueza no passo ou a incerteza. Ela se manifesta na rapidez com que a pessoa se levanta de uma cadeira, na naturalidade com que atravessa a rua ou na confiança com que passa por um meio-fio. Um ritmo lento pode sinalizar problemas de circulação, perda de massa muscular ou sinais precoces de declínio neurológico. No entanto, há uma boa notícia: a velocidade da caminhada é um dos sinais mais modificáveis e que pode ser melhorado. A pessoa é capaz de fortalecer suas pernas, trabalhar o equilíbrio e desenvolver uma resistência que adicionará anos não apenas à sua vida, mas também aumentará significativamente a qualidade desses anos. Portanto, se você ainda anda como de costume, se você se move pelo mundo com energia e leveza, não subestime esse fato. É o seu corpo dizendo: ainda somos fortes. E se você notou que o ritmo está diminuindo, não ignore. Comece pequeno, use mais as escadas, faça exercícios leves para as pernas. Afinal, como você anda hoje pode ser o sinal mais simples e indicativo de quanto tempo você continuará seu caminho no futuro. Segundo sinal:
você consegue ficar em uma perna só por pelo menos 10 segundos. Um dos indicadores mais claros de quão bem o corpo está envelhecendo e por quanto tempo ele é capaz de manter suas funções é a capacidade de uma pessoa de ficar em uma perna só. Isso pode parecer um teste elementar, ao qual geralmente não se dá muita importância, mas o equilíbrio é algo muito mais do que apenas coordenação. Ele representa um reflexo complexo da força muscular, do estado do sistema nervoso, da eficácia do funcionamento do cérebro e até mesmo da função do ouvido interno. Quando todos esses sistemas interagem harmoniosamente, quando o corpo está centrado e a mente focada, a pessoa é capaz de manter o equilíbrio com uma graça surpreendente. Mas basta algo dar errado, músculos enfraquecem, reflexos diminuem ou o cérebro não funciona em plena capacidade. Isso se manifesta imediatamente na perda de equilíbrio. E essa instabilidade não causa apenas inconvenientes, ela serve como um sério aviso. Lembremos de Arthur, de 77 anos, que recentemente fez o teste de uma perna só durante um exame médico de rotina. Seu médico simplesmente pediu que ele ficasse em uma perna só, descalço, com as mãos ao lado do corpo, e se mantivesse nessa posição por 10 segundos. Arthur balançou um pouco no início, mas conseguiu completar a tarefa sem se segurar em nada. O médico sorriu e disse: "Impressionante. Este é um dos mais poderosos prenúncios de longevidade que temos." Arthur brincou, mas mais tarde, naquela mesma noite, refletiu sobre essas palavras. Ao longo dos anos, ele viu seus colegas caírem. Alguns deles fraturaram o quadril e, por vezes, nunca se recuperaram completamente. Ele não percebia o quão diretamente o equilíbrio estava ligado à sobrevivência, mas assim que entendeu, tudo ficou perfeitamente claro. Afinal, equilíbrio não é apenas a capacidade de ficar parado. É a capacidade do corpo de se proteger, de reagir rapidamente às mudanças e de se recuperar delas. A perda de equilíbrio aumenta significativamente o risco de quedas, e quedas, após certa idade, rapidamente se tornam extremamente sérias. Além disso, dificuldades com o equilíbrio frequentemente sinalizam outras mudanças ocultas no organismo. Isso pode significar que as pernas estão perdendo força mais rapidamente do que o esperado, ou que existem problemas precoces no processamento de informações pelo cérebro, ou uma desaceleração das reações. E para muitas pessoas, essa é a primeira mudança física que notam e que causa preocupação justificada. Mas o que é encorajador é que o equilíbrio pode ser treinado. Ele pode ser restaurado. Assim como a força ou a resistência, ele melhora com o uso regular. Exercícios simples, como ficar em uma perna só ao lado da bancada da cozinha, caminhar calcanhar-ponta ou praticar yoga leve, são capazes de restaurar gradualmente a estabilidade. Mesmo 30 segundos por dia podem trazer mudanças significativas e de longo prazo. Então, se você consegue ficar em uma perna só por pelo menos 10 segundos, especialmente sem se segurar em nada, é um poderoso sinal de que seu corpo e cérebro ainda estão trabalhando eficazmente em conjunto. E se ainda não consegue, não é motivo para pânico, mas sim um convite à ação. Cada passo que você dá para restaurar o equilíbrio ajuda a prolongar os passos que você dará nos anos vindouros. Longevidade não é apenas seguir em frente, é também a capacidade de se manter firmemente de pé. Terceiro sinal: a força do seu aperto ainda é firme e confiável. Em um aperto de mão comum, reside uma surpreendente dose de verdade. A força do aperto pode parecer um detalhe insignificante, mas é um dos indicadores mais precisos de como o organismo lida com o inevitável passar do tempo. Um aperto firme e confiante indica que os músculos ainda estão fortes, o sistema nervoso funciona eficazmente e a saúde cardiovascular, provavelmente, está em boas condições. Por outro lado, o enfraquecimento do aperto pode indicar um declínio mais amplo, perda de massa muscular, diminuição da densidade óssea e até mesmo um risco aumentado de doenças cardíacas e comprometimento cognitivo. É notável que essa ação simples, o quão bem uma pessoa é capaz de segurar algo, tem sido repetidamente ligada à longevidade em inúmeros estudos. Tomemos Henry, de 70 anos, que um dia notou algo incomum. Ao abrir um pote de picles, sentiu que estava mais difícil do que o normal, não doloroso, apenas uma sensação de fraqueza. Algumas semanas depois, brincando com sua neta, ele percebeu que não conseguia segurá-la por muito tempo. Seu médico, mais tarde, verificou a força de seu aperto com um dispositivo portátil e confirmou que ela havia diminuído notavelmente em apenas 2 anos. Isso soou como um alarme para Henry. Ele não se sentia doente, não mancava, não tossia e não perdia peso, mas seus músculos estavam silenciosamente definhando, e seu corpo lhe dava um sinal sutil, mas importante, de que precisava de atenção. É assim que a força do aperto funciona. Ela não grita sobre problemas, ela apenas sussurra.
A pessoa começa a sentir isso quando carregar compras se torna um pouco mais cansativo, quando desenroscar a tampa de uma garrafa se torna desajeitado, quando o aperto de mão já não parece tão firme como antes. Não são apenas sinais de envelhecimento. São indicadores de mudanças mais profundas ocorrendo dentro do organismo. Mas, assim como a velocidade da caminhada e o equilíbrio, a força do aperto pode ser treinada. Ela pode ser restaurada. Semelhante à força ou resistência, ela melhora com o uso regular. Apertar uma bola de tênis, usar halteres leves para as mãos, fazer flexões na parede, tudo isso ativa e restaura os mesmos sistemas que ajudam a pessoa a se manter. E isso tem uma importância enorme, porque não se trata apenas das mãos. Trata-se de quanta força geral o corpo mantém. Suas mãos, neste caso, são apenas mensageiras dessa informação vital. E quando elas começam a enfraquecer, isso serve como um sinal de que o organismo, talvez, esteja perdendo sua capacidade de recuperação, de resistência a doenças e de manutenção da independência. No entanto, isso não precisa ser sua história pessoal. Cada vez que uma pessoa decide aumentar a força, mesmo em áreas aparentemente insignificantes, como dedos, pulsos e antebraços, ela faz um valioso investimento em seu futuro. Portanto, se seu aperto ainda é forte, se você abre potes sem dificuldade, carrega sacolas e aperta mãos com confiança, reserve um minuto para apreciar isso. Não é apenas uma questão de conveniência. É um reflexo direto de quão harmoniosamente e eficazmente seus sistemas internos funcionam. E se você notou mesmo uma pequena diminuição na força do aperto, leve isso a sério, porque às vezes os sinais mais insignificantes podem apontar para as verdades mais profundas. E, neste caso, o quão bem você segura algo pode ser um prenúncio de quanto tempo você se apegará à própria vida. Quarto sinal: você acorda revigorado na maioria dos dias. Um dos indicadores mais claros de que seu corpo está envelhecendo com sucesso e é capaz de continuar esse processo por muitos anos é como você se sente ao acordar. O sono não é apenas uma forma de passar a noite. É durante o sono que o corpo restaura ativamente os tecidos, fortalece o sistema imunológico, equilibra os hormônios e remove toxinas do cérebro. Se você acorda pela manhã sentindo-se verdadeiramente revigorado, e não exausto ou esgotado, é um poderoso sinal de que seus sistemas internos ainda estão funcionando harmoniosamente. E isso tem uma importância enorme, pois o sono perturbado ou de má qualidade está associado a um risco aumentado de desenvolver uma série de problemas, desde doenças cardíacas e AVC até perda de memória e enfraquecimento da imunidade. Lembremos de Frank, de 68 anos, que por décadas se acostumou a dormir apenas 5 horas. Após a aposentadoria, ele começou a ir para a cama um pouco mais cedo, reduziu o consumo de cafeína à noite, logo pela manhã, saía para receber uma dose de luz solar natural. Em poucos meses, ele começou a acordar com visivelmente mais energia. Ele não precisava mais de despertador. Seu humor melhorou. Sua pressão arterial diminuiu um pouco, e a rigidez matinal nas articulações, que ele sentia antes, começou a diminuir. Sua qualidade de sono não transformou sua saúde instantaneamente, mas sim gradualmente, com o tempo, e essa mudança trouxe algo inestimável: vitalidade. O sono é uma espécie de janela para o estado do seu corpo. Se você acorda várias vezes durante a noite, tem dificuldade para adormecer ou se sente cansado mesmo após 7 ou 8 horas na cama, seu corpo pode estar tentando lhe dizer algo. Isso pode ser resultado de estresse, apneia não diagnosticada, um efeito colateral de medicamentos ou um sinal de algo mais profundo. E embora seja tentador ignorar os problemas de sono, considerando-os uma parte inerente do envelhecimento, essa suposição pode custar caro. Porque quanto mais tempo o sono de má qualidade permanece sem atenção, mais elimina sua capacidade de pensar com clareza, mover-se com facilidade e proteger-se eficazmente contra doenças. Mas a boa notícia é que, como outros sinais que discutimos, o sono pode ser melhorado mesmo aos 70 ou 80 anos. Criar uma rotina de sono consistente, reduzir o tempo de tela à noite, limitar o álcool e refeições pesadas antes de dormir, e expor-se à luz da manhã, essas pequenas mudanças podem ajudar a restaurar o ritmo natural do seu corpo. E quando seu ritmo melhora, a qualidade do seu descanso também melhora. E quando o descanso melhora, todo o resto, seu coração, cérebro, energia, perspectiva, também se normaliza. Portanto, se você é daqueles que acorda verdadeiramente revigorado na maioria dos dias, não tome isso como garantido. É um dom raro e significativo. Isso indica que seu corpo ainda está trabalhando eficazmente nos bastidores. E se você ainda não atingiu esse estado, isso não significa que você está envelhecendo mal, significa que você tem uma oportunidade de melhoria. Porque melhorar o sono não é apenas conforto, é um investimento na longevidade.
E às vezes, o quão bem você dorme esta noite pode determinar o quão forte você se sentirá daqui a 10 anos. Quinto sinal: você ainda desfruta de refeições regulares com um apetite estável. Seu apetite, especialmente após os 65 anos, pode revelar muito mais sobre sua saúde do que você imagina. Quando você sente fome regularmente nas refeições, desfruta do sabor da comida e mantém um peso corporal estável, é um bom sinal de que seus sistemas internos, da digestão ao equilíbrio hormonal e regulação emocional, estão funcionando bem. Por outro lado, um apetite diminuído, especialmente em combinação com perda de peso não intencional ou indiferença à comida, pode sinalizar silenciosamente problemas mais profundos. Seu apetite não é apenas uma necessidade de nutrição, é uma espécie de janela para a sua vitalidade. Tomemos Charles, de 73 anos, que ainda aguarda ansiosamente seu café da manhã. Ele prepara café, corta frutas frescas e desfruta de aveia com uma pitada de canela. Não é nada especial, mas acontece constantemente e, mais importante, lhe traz satisfação. Seu médico uma vez lhe disse: enquanto você desfrutar da comida e mantiver suas forças, seu corpo está lhe dizendo que está fazendo seu trabalho. Charles não considerava seu apetite algo especial, ele simplesmente gostava de sua comida. Mas com o tempo, ele começou a ver isso como o que realmente era, um sinal silencioso de que seus sistemas ainda estavam em equilíbrio. A perda de apetite é bastante comum entre idosos, mas não deve ser considerada normal. Às vezes, ela indica efeitos colaterais de medicamentos, humor deprimido, mudanças na digestão ou até mesmo estágios iniciais de doenças. Quando paramos de querer comer, nossos músculos começam a se deteriorar mais rapidamente. Nosso sistema imunológico enfraquece, a energia cai, com o tempo, perdemos não apenas força, mas também independência. É por isso que prestar atenção ao quanto você come e ao quanto você quer comer é mais importante do que a maioria das pessoas percebe. Não se trata apenas de calorias, mas de uma conexão com a própria vida. Mas o apetite, como muitos outros sinais de saúde, pode ser desenvolvido. Manter-se fisicamente ativo, mesmo com algo tão simples como caminhar, pode ajudar a restaurar os sinais naturais de fome. Comer com outras pessoas pode reviver a alegria à mesa, e adicionar ervas, especiarias ou novas texturas pode trazer de volta o sabor da vida comida. Às vezes, até mesmo tratar a boca seca ou melhorar o ajuste de próteses dentárias pode fazer uma diferença crucial. O principal é não deixar o apetite diminuído sem atenção. Portanto, se você aguarda ansiosamente as refeições, desfruta dos sabores e come sem esforço ou coerção, isso não deve ser ignorado. É a maneira do seu corpo de dizer: ainda tenho combustível para queimar. E se seu apetite começou a diminuir, ouça com atenção, porque sua restauração pode não apenas melhorar sua energia diária, mas também adicionar anos saudáveis à sua vida. Em última análise, o desejo de se nutrir é um dos sinais mais antigos de bem-estar. E quando essa faísca ainda está presente, muitas vezes é um sinal de que muito ainda é possível. Sexto sinal: você lida calmamente com o estresse, sem reações exageradas. A forma como uma pessoa reage ao estresse nesta fase da vida pode revelar silenciosamente por quanto tempo seu corpo e mente serão capazes de continuar funcionando. O estresse crônico, especialmente se não for controlado, mina a saúde por dentro. Ele aumenta a pressão arterial, esgota o sistema imunológico e acelera o envelhecimento tanto do cérebro quanto de todo o organismo. Mas se você notou que agora lida com as dificuldades da vida com mais confiança, com uma voz calma e com menos explosões emocionais, você não está apenas ganhando sabedoria. Você pode estar protegendo sua longevidade de maneiras que nem sequer suspeita. Lembremos de Gerald, de 76 anos, que por anos reagia rapidamente a cada problema, reveses financeiros, desentendimentos, até mesmo maus motoristas. Mas nos últimos anos, seu ritmo mudou. Quando um cano estourou em sua cozinha, ele não gritou. Ele respirou fundo, ligou para o serviço apropriado e calmamente lidou com a bagunça. Não vale a pena ter azia, brincou ele. Mas essa mudança, a escolha de respostas ponderadas em vez de reações explosivas, é mais do que apenas uma característica de personalidade. É uma manifestação de resiliência. E a resiliência é um dos mais poderosos prenúncios de uma vida longa. Quando seu sistema nervoso está equilibrado, quando sua mente não está presa em preocupações intermináveis, seu corpo funciona significativamente melhor. Seu coração bate mais regularmente, a digestão melhora, o sono se aprofunda e a tomada de decisões se torna mais clara. Isso não significa que você evita completamente o estresse. Significa que seu corpo sabe como retornar ao equilíbrio após sua exposição.
É esse retorno ao estado original que mantém a inflamação baixa e garante o bom funcionamento de seus sistemas internos. E quanto mais consistentemente você faz isso, maiores são suas chances de evitar doenças relacionadas ao estresse que encurtam a vida. Claro, o estresse é uma parte inerente da natureza humana. O objetivo não é eliminá-lo completamente, mas desenvolver sua reação a ele. Exercícios de respiração suaves, tempo tranquilo ao ar livre, oração ou até mesmo conversas regulares com alguém que sabe ouvir. Esses hábitos simples ajudam a regular as emoções e a trazer o corpo de volta a um estado de calma. E cada vez que você faz isso, é como apertar o botão de reinicialização para o próprio processo de envelhecimento. Portanto, se você percebe que não entra mais em pânico aos primeiros sinais de problemas, que você se dá tempo para pensar antes de reagir, ou que você consegue passar por frustrações com um pouco mais de graça, isso não é insignificante. Isso significa que seu mundo interior é estável, e essa estabilidade pode ajudá-lo a viver não apenas mais, mas melhor. Porque longevidade não é evitar todas as tempestades, é saber como resistir a elas sem se quebrar. Sétimo sinal: você permanece mentalmente ágil e lembra-se facilmente dos detalhes do dia a dia. Sua mente, assim como seu corpo, dá dicas silenciosas sobre o quão bem ela está envelhecendo. E um dos sinais mais claros de que você pode viver mais do que a média é sua capacidade inabalável de pensar com clareza, lembrar nomes, acompanhar conversas e se concentrar sem grande esforço. Essas habilidades cognitivas, que muitas pessoas tendem a dar como certas até que comecem a sentir seu declínio, estão profundamente ligadas à resiliência e vitalidade geral do cérebro. E quando essas funções permanecem intactas, especialmente após os 60 anos e além, isso frequentemente indica que a saúde geral da pessoa permanece robusta, mesmo que externamente nem sempre seja óbvio. Como exemplo, podemos citar Linda, de 72 anos, que ainda gerencia com sucesso as finanças da família, lidera ativamente um clube do livro em seu bairro e sempre se lembra dos aniversários de seus netos sem precisar de anotações. Seus amigos frequentemente brincam que sua memória é significativamente superior à deles. No entanto, Linda está perfeitamente ciente de que isso não é apenas sorte. Ela lê diariamente, resolve palavras cruzadas com seu café da manhã e tenta aprender algo novo a cada semana. Sua rotina diária não é apenas uma forma de se manter ocupada, é uma manutenção intencional da atividade cerebral. E ela, talvez, não perceba completamente que esses hábitos não apenas mantêm sua mente afiada, mas também contribuem para prolongar sua vida. A clareza cognitiva é um dos mais poderosos prenúncios de longevidade, pois o cérebro controla muito mais aspectos da vida do que apenas os processos de pensamento. Ele coordena movimentos, regula emoções, gerencia o sono e dá instruções a todos os órgãos internos sobre como funcionar. Quando seu trabalho desacelera, todo o resto do corpo, geralmente, o segue. É por isso que é tão importante notar os primeiros sinais de declínio cognitivo, como esquecer eventos recentes, ter dificuldade em encontrar as palavras certas ou sentir uma névoa mental prolongada. Não são apenas inconvenientes irritantes, são sinais importantes. E quando a pessoa presta atenção a eles em um estágio inicial, ela dá ao seu cérebro a melhor chance de recuperação. A boa notícia é que o cérebro pode ser treinado em qualquer idade. Atividade social, leitura de material complexo e estimulante, aprendizado de novas habilidades, caminhadas regulares ao ar livre, além de uma alimentação correta e equilibrada, todas essas ações nutrem as conexões neurais do cérebro. E quando o cérebro recebe a nutrição e estimulação necessárias, a vida da pessoa, geralmente, permanece mais rica e plena por um período mais longo. Portanto, se você ainda se sente mentalmente claro na maioria dos dias, se você se lembra de detalhes, mantém conversas significativas e se sente mentalmente presente, isso não é apenas uma pequena bênção, é um sinal claro de força interior. E se você começou a notar algumas mudanças, não entre em pânico, mas também não as ignore. Porque cuidar do seu cérebro agora é uma das maneiras mais inteligentes de cuidar do seu futuro. E quanto mais afiada sua mente permanecer, mais provável é que você continue desfrutando do mundo ao seu redor por muitos anos. Oitavo sinal: você mantém fortes laços sociais com outras pessoas. Um dos indicadores mais subestimados, mas poderosos, de quanto tempo uma pessoa pode viver após os 65 anos é sua conexão com outras pessoas. Não se trata apenas de estar fisicamente perto dos outros, mas de um profundo sentimento de ser visto, ouvido e valorizado em relacionamentos significativos e autênticos. Os seres humanos nunca foram feitos para envelhecer em isolamento. Quando perdemos a conexão, quando paramos de conversar, rir, tocar e compartilhar a vida, começamos a nos deteriorar mais rapidamente do que percebemos. Mas quando permanecemos socialmente ativos,
Mesmo em formas calmas e discretas, isso nutre profundamente e por muito tempo nossa saúde. Lembremos de Evelyn, de 79 anos, que toda semana conversa por telefone com sua irmã. Uma vez por semana participa de um grupo de tricô e conversa casualmente com os vizinhos enquanto passeia com o cachorro. Ela não tem um círculo social extenso, mas não está sozinha, e isso faz uma enorme diferença. Seu médico uma vez lhe disse: "Você está fazendo uma das melhores coisas para o seu coração, mantendo-se conectada." No início, ela não entendia completamente o significado dessas palavras, mas com o tempo percebeu quão melhor ela dormia depois de uma conversa divertida com uma amiga ou quão energizada se sentia depois de um simples almoço com uma prima. O corpo reage à conexão social como uma espécie de remédio. Fortes laços sociais reduzem a inflamação no corpo, diminuem a pressão arterial, apoiam a função imunológica e estimulam o funcionamento do cérebro. Eles também servem como uma proteção confiável contra a depressão, o declínio cognitivo e até mesmo o risco de morte prematura. De fato, pesquisadores descobriram que a falta de fortes laços sociais pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar ou a obesidade. Mas, ao contrário desses fatores, a conexão social é mais difícil de medir. Você não a verá em uma balança ou em um exame de sangue, mas você a sentirá em seu espírito e verá seu impacto na forma como você envelhece. Se você notou que tende a se isolar, evita chamadas ou perde encontros, que você diz a si mesmo que é mais fácil ficar em casa, vale a pena prestar atenção a isso. Não porque a solidão em si seja ruim, mas porque a falta prolongada de conexão pode roubar lenta e imperceptivelmente anos de sua vida. E o antídoto não precisa ser complicado. Pode significar ligar para alguém com quem você não fala há muito tempo, enviar um cartão manuscrito, juntar-se a um grupo ou aula de interesse local, ou até mesmo iniciar uma conversa casual no supermercado. Porque quando você oferece sua presença ao mundo, o mundo frequentemente retribui. E quando você permanece parte de algo, por menor que seja, você lembra ao seu corpo que ele ainda é necessário. Portanto, se você ainda tem relacionamentos fortes em sua vida, se as pessoas se interessam por você e você se interessa por elas, não subestime isso. Pode ser um dos sinais mais claros de que você não está apenas vivendo mais, mas vivendo bem. Considerações finais. Agora que você se familiarizou com esses 8 sinais importantes, reserve um minuto para uma profunda reflexão. Quantos deles se manifestam em sua própria vida? Você se move com passos firmes, mantém o equilíbrio facilmente, acorda revigorado, alimenta-se bem, lembra-se claramente dos detalhes do dia a dia, ri com frequência e permanece conectado com outras pessoas. Não são apenas detalhes passageiros que podem ser facilmente ignorados. São sinais suaves, mas constantes e profundamente significativos. Eles lhe dizem do que seu corpo e mente ainda são capazes, e mais importante, indicam que ainda está por vir se você continuar a cuidar de si mesmo de maneira simples, mas consistentes. A boa notícia é que a maioria desses sinais não é imutável. Esses não são testes para passar ou falhar, mas sim convites à ação, oportunidades de melhoria. Se o seu equilíbrio está comprometido, você pode fortalecê-lo. Se o seu apetite diminuiu, você pode restaurá-lo. Se o estresse parece mais pesado do que antes, você pode aprender a aliviá-lo. Longevidade não é buscar a perfeição ou a impecabilidade. É estar atento a si mesmo, reagir com cuidado aos sinais do corpo e escolher ações pequenas, mas consistentes, que, com o tempo, trazem resultados grandes e significativos. Envelhecer bem não é evitar o declínio natural, mas manter um diálogo constante com seu corpo e responder às suas necessidades com sabedoria. E lembre-se, nunca é tarde para mudar o curso da sua história de saúde. Independentemente de você ter 66 ou 86 anos, as decisões que toma hoje ainda têm um impacto enorme. Elas continuam a moldar seu bem-estar de amanhã. Sua caminhada, suas palavras, seu sono, seu riso, tudo isso se irradia, não apenas lhe dando mais tempo, mas preenchendo esse tempo com mais vida. Portanto, pergunte a si mesmo, quais sinais mais o surpreenderam? Qual deles você vê mais claramente em si? E em qual você está pronto para começar a trabalhar hoje mesmo para melhorar seu futuro?